E um novo pedido de impeachment foi aberto contra o presidente Osmar Stabile no Conselho Deliberativo do Corinthians. Timão pode estar perdendo uma das principais promessas da base do clube e o executivo de futebol Marcelo Paz falou se existe alguma possibilidade do Corinthians contratar meio-campista francês que teve passagens por grandes clubes da Europa. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o Corinthians estar perdendo uma das principais promessas da base do clube. O Corinthians vem já há alguns meses tentando, de uma certa forma, manter o jovem jogador de apenas 12 anos, o Flora. Flora que é considerado uma das principais promessas da base do clube, jogador que tem muita habilidade, muita técnica, desde quando era mais novo e com apenas 12 anos já é considerado uma grande promessa e absolutamente que é extremamente necessário cuidar das suas promessas, mas parece que não é isso que vem acontecendo dentro do Corinthians, porque a família do jogador anunciou a saída dele do Corinthians e disparou contra o clube. Segundo uma carta que o pai do jovem jogador enviou ao ESPN, ele detonou o Corinthians. Nessa carta, ele revelou detalhes, foi um longo texto, e acabou dizendo que o que aconteceu com o Flora dentro do Corinthians acabaram, na verdade, como eu disse, não cuidando, e o Flora está deixando o Corinthians. Vamos para um trecho da carta do pai dele. Em 2026, o Flora não foi relacionado para nenhuma competição de sua categoria e também não foi inscrito no Campeonato Paulista, principal torneio das categorias de base do país, em nenhuma categoria do clube. Em reunião, fomos informados que a ausência de registro teria ocorrido por falhas internas e problemas de comunicação, envolvendo os responsáveis pela documentação das categorias de base. Publicamente, porém, foi apresentada outra versão, a de que o atleta só seria registrado caso a família abrisse mão do contrato de imagem vigente, para então assinar um contrato de formação, sob a alegação de que o clube não teria condições de cumprir o acordo anterior. Ainda, segundo informações do ESPN, o Corinthians foi notificado sobre a decisão dos pais do Flora sobre a saída das categorias de base. Lembrando que o Flora já ficou perto de deixar o Corinthians em 2024, inclusive teve seu nome ligado ao arquirrival, mas naquela ocasião conseguiram contornar a situação. Mas dessa vez parece que o caso está difícil de ser resolvido. A minha opinião quanto a essa situação que está acontecendo com o Flora é a seguinte. Primeiramente, por que eu estou falando para vocês que pode sair, já que o pai dele comunicou ao clube que o Flora não fica mais no Corinthians. Primeiramente, eu acredito que tem que haver um posicionamento oficial do Corinthians, mas já podemos dizer aí que o Flora não joga mais pelo Corinthians. Eu vou falar uma coisa para vocês. Um grande erro, um grande absurdo. O Flora, para quem não conhece, é só pesquisar nas redes sociais dele. Não vou colocar nenhuma imagem dele aqui, eu acredito que a maioria de vocês conhecem por se tratar de uma criança de apenas 12 anos. Mas tem muito futebol. É um baita de um jogador, técnico, bate bem na bola, tem uma inteligência tática enorme e desde quando era mais novo. Então, sinceramente, o Corinthians está perdendo, ou já perdeu, podemos dizer assim, uma das principais promessas da base. Base que, infelizmente, vem sendo tratada de uma forma totalmente amadora, a base do Corinthians. Vejam o que aconteceu com a base do Corinthians em 2026, começando lá pela Copinha. Fomos eliminados na primeira disputa eliminatória.
Vejam a situação do Sub-20 no Campeonato Brasileiro. Então, sinceramente, para mim, isso é questão de administração. Claro, vamos aguardar um posicionamento oficial do clube, de repente o Corinthians aparece com uma outra versão, então temos que aguardar, mas pelo jeito que o pai dele enviou a carta ESPN, infelizmente o Corinthians dessa vez vai perder o jogador. Tomara que isso não aconteça. E agora vamos falar sobre o executivo de futebol Marcelo Paz, que falou sobre meio-campista francês que teve passagens por grandes clubes da Europa. O Marcelo Paz comentou se tem alguma possibilidade do Corinthians contratar esse jogador que nas últimas horas teve seu nome ligado ao Corinthians. Estou falando de nada mais, nada menos que o Bakayoko, um volante meio-campista francês que teve passagens por Chelsea, por Milan e que nas últimas horas teve seu nome ligado ao Timão. Pelas informações do ESPN, o Corinthians estava avaliando a contratação do Bakayoko, jogador que está livre no mercado, cabe destacar, para substituir o meio-campista André, que o Corinthians deverá negociar agora nessa janela de transferências. O Bakayoko, esse jogador aqui, eu falei para vocês no vídeo do dia 2 de junho, ele está livre no mercado, não atua desde 2024, quando ele estava, o último clube dele foi o PAOK da Grécia. Então, o atleta teve seu nome ligado ao Timão através do ESPN, que o Corinthians iria contratá-lo caso vendesse o André. O Marcelo Paz acabou falando sobre o assunto. Ele respondeu ao repórter da Gazeta Esportiva, o Marcelo Bazeggio, e garantiu que o Corinthians não tem interesse na contratação do Bakayoko, mesmo que haja a possibilidade de vender o André. Então, mesmo que se o André for vendido, pelo que disse o Marcelo Paz ao repórter da Gazeta Esportiva, o Bakayoko não será contratado. A minha opinião quanto a essa informação do repórter da Gazeta Esportiva envolvendo o nome do Bakayoko ao Corinthians é a seguinte: eu acho importante esse tipo de comentário, esse tipo de resposta do Marcelo Paz, mas eu vou ser sincero com vocês. Eu não sou contra a contratação do Bakayoko. Eu falei isso para vocês no vídeo anterior. O que eu não estava sendo a favor era sobre ele substituir o André. Para mim, sinceramente, não tem nada a ver. Primeiro, o Bakayoko, a principal função dele é volante de contenção. Aí estamos falando aí de uma concorrência para o Ranieri. Claro, o principal problema, um atleta que não atua desde o final de 2024. E foi por isso que eu falei para vocês, contrato de produção. Pode vir, pode, claro, tem que estar recuperado, não ter nenhuma lesão, mas pode vir contrato salário baixo. Jogou 10 jogos, tanto, jogou 20 tanto. Fez gol, deu assistência, foi importante, tanto. Nesse caso, sinceramente, para mim, poderia se avaliar. Então, finalmente, tivemos aí alguém do Corinthians que já quebrou qualquer, de repente, aumento de especulações, podemos tratar assim. E fica a questão também que eu sempre falo para vocês, se tivesse alguma coisa, será que o Marcelo Paz iria revelar? Aí que tá a questão. Então, nesse momento, o Corinthians tem um transfer ban da FIFA, tem que pagar mais de 7 milhões por não ter pago a última parcela da compra do Martinez. Enfim, então, primeira coisa é resolver isso e, claro, depois ir ao mercado. Mas, pelo menos, o Marcelo Paz garante que não fala, que não tem interesse, que o Corinthians não tem interesse no Bakayoko. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma bomba que explode para os lados do presidente Osmar Stabile. Um grupo de conselheiros acabaram protocolando mais um pedido de impeachment contra o atual presidente. Nos últimos dias, um pedido de impeachment que foi aberto contra o Stabile em abril desse ano teve um avanço na comissão de ética. A comissão de ética deu um parecer favorável e mandou para frente. Um pedido que foi feito em abril relacionado ao acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Entre os principais motivos que foi pedido o impeachment do Stabile foi ele ter colocado o Parque São Jorge como garantia nesse acordo, sem passar pelas aprovações
necessárias do clube. E nas últimas semanas, estamos acompanhando aí algumas bombas que estão acontecendo para os lados do Stabile, como, por exemplo, uma empresa irregular de segurança aberta no nome de uma pessoa que ora é funcionário, outra hora não é. Aí o diretor administrativo renuncia, fala que foi ele que pediu, ele vai até o Ministério Público e fala que quem pediu a contratação foi Osmar Stabile, uma situação ficando muito estranha. Também, nas últimas horas, a informação que o Corinthians paga a segurança pessoal do Osmar Stabile, o clube já arcou com quase 600 mil reais, então a situação do Stabile está ficando difícil. Outro pedido de impeachment, como eu disse, foi aberto. Um grupo de conselheiros e associados foram até o Conselho Deliberativo e abriram um novo pedido contra o Stabile. Vamos lá. O documento aponta supostas violações ao Estatuto Social do Corinthians, à Lei Geral do Esporte e a princípios de transparência e governança administrativa. Entre as acusações estão questionamentos sobre as contratações das empresas, a Mega Assessoria, essa empresa que eu falei para vocês ligada à pessoa do clube, e a Beer Security Limitada, a empresa que paga pela segurança particular do Osmar Stabile, além de alegações de irregularidades nos procedimentos adotados pela atual gestão. Os autores do pedido sustentam que as contratações teriam ocorrido sem a devida autorização dos órgãos competentes e apontam possíveis irregularidades relacionadas à prestação de serviços de segurança ao clube. O requerimento também pede auditoria independente e comunicação dos fatos ao Ministério Público. Então, mais um pedido de impeachment foi aberto contra o presidente Osmar Stabile, novamente, um grupo de conselheiros e também associados. Agora vamos aguardar e vamos acompanhar qual será o próximo passo desse novo pedido. A minha opinião quanto a esse novo pedido de impeachment contra o Osmar Stabile é a seguinte. Primeiramente, quem me acompanha sabe que eu venho falando para vocês. Por mim, o Stabile nem teria assumido a presidência do Corinthians. Era para ter caído todos. Mas o capitão, o Osmar Stabile, não teve nenhum envolvimento com o caso Vaidbet. Não estou falando disso. As contas de 24 foram reprovadas. Poderia ter virado processo de impeachment. E aí, o primeiro vice, que era o Osmar Stabile, e o segundo vice, o Armando Mendonça, também assumiriam. Então, ficou parado lá. Quem que vai responder pelas contas de 24 terem sido reprovadas? Ah, mas o Stabile não participava. Deveria ter sido mais ativo. Deveria ter, de uma certa forma, ter feito valer o seu cargo. Não fez, ficou esperando as coisas acontecerem. Então, para mim, o Stabile nem era para estar na presidência. Vejam a quantidade de coisas que estão acontecendo minimamente estranhas. A empresa faz isso, a outra faz aquilo, a outra não... É a segurança pessoal de uma pessoa que tem totais condições financeiras. Então, vejam a situação do Corinthians. Motivos para ter o impeachment já existem? Tanto é que já existem 2 pedidos feitos. Vai dar tempo? Estão aí faltando 6 meses para terminar o mandato dele. Mas tudo isso, na verdade, vai alimentando, sabem o quê? Que eu já venho falando para vocês há muito tempo. Intervenção judicial. Mais um pedido contra o atual presidente, mais coisas estranhas surgindo. Então, é o que eu falo para vocês. O modelo associativo já era. O próprio Osmar Stabile fala que daqui 5 anos as contas vão estar resolvidas, a parte financeira vai estar ótima, melhor. Como? Se é déficit a cada mês, as dívidas aumentando a cada minuto. Então, para mim, tudo isso alimenta a intervenção, que eu já falo para vocês, não é se teremos, mas quando teremos. Então, se o Stabile vai cair, eu não sei se dará tempo disso acontecer. Não sei quais serão os próximos trâmites. De repente, pode até ser que sim. Mas, para mim, o que mais importa em tudo isso é a questão da intervenção, que é o que tem que acontecer, que, para mim, sinceramente, é o principal acontecimento para livrar o Corinthians de uma vez por todas, limpar e depois profissionalizar.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!